Bom, galera, então a gente vai falar sobre agricultura biodinâmica, com uma base e referência aí, principalmente na Associação Biodinâmica, que foi criada aqui no Brasil. E quando a gente fala de biodinâmica, a gente tem que referenciar aí o Rudolf Steiner, né, que é um filósofo cientista, que originou esse conceito aí no ano de 1924, principalmente, trazendo um pouco aí do que a Helena falou, né? Que era um contexto aí de Primeira Guerra Mundial, então vários agricultores estavam se questionando, assim, né? Onde que a gente vai parar, né? Primeira utilização dos insumos químicos, muita gente aí realmente trazendo armamentos e, enfim, tinha todo essa época aí a agricultura realmente era uma agricultura bem natural, né? Então, não tinha agrotóxico, não tinha fertilizante químico e não tinha muitos maquinários, né? Não era uma agricultura em larga escala, era uma agricultura de subsistência, uma agricultura que a pessoa tinha sua própria semente, a pessoa tinha ali seu próprio adubo, ela trabalhava com as próprias mudas, ela tinha as variedades já que eram resistentes e produtivas, não precisava desse tanto de insumo, né? Não tinha a parte industrial e essa indústria econômica toda envolvida no que a gente tem hoje de agricultura, né? A agricultura hoje realmente tem uma base econômica, assim, voltada para produção de riqueza e fomentar aí grandes indústrias que acabou perdendo um pouco o conceito que veio lá do início. Então, a agricultura biodinâmica nasce nesse conceito, né, de ter aí essa época pós Primeira Guerra Mundial e que precisava ter ali uma atenção principalmente para a qualidade do solo, esses cuidados, a qualidade dos alimentos, de ter toda essa parte do organismo vivo, e aí o Steiner já traz essa questão da influência, né, dos astros, do universo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, de onde que surgiu isso também, na agricultura, né? Então ele tem toda a parte antroposófica, que também é um conhecimento, assim, um conteúdo bem interessante, a gente não vai conseguir aprofundar muito aqui, mas associado, né, toda essa parte cósmica, universo, etc., com a agricultura. Bom, e qual que é essa ideia do organismo vivo, né? É um foco realmente muito do que a agroecologia trabalha. Então, concordo aí também com o que a Helena falou, que não é muito, a gente não diferencia muito, né? Os princípios, eles são muito similares, assim. E, e a agroecologia, a Ana Primavera mesmo fala muito, né? A gente não vê fatores isolados, a gente vê um organismo inteiro. Então, a gente, por exemplo, se a gente for ver o corpo humano, a gente não pode ver, por exemplo, só o nariz, só o cérebro, só o coração. A gente tem toda uma integração e todos os elementos eles fazem parte do organismo. Então, na agricultura biodinâmica, a gente tem essa ideia também, né, de ter os setores envolvidos na propriedade todos integrados, buscando saúde e bem-estar, buscando abundância, espiritualidade, alimentação sadia, buscando todos esses benefícios nessa geração de abundância, e ela pode ter uma sustentabilidade integrada entre cada parte, né? Então, os dejetos dos animais utilizados na agricultura, a agricultura produzindo alimento para a propriedade como um todo, esses alimentos eles serem beneficiados, os dejetos serem utilizados ali para compostagem, outras partes serem utilizadas já para alimentação animal, você plantar já a sua própria a sua própria alimentação e a alimentação também dos animais, você ter ali árvores também em toda a propriedade, ter a parte integrada com, por exemplo, a parte também de pecuária, né, produção de leite, produção de carne, etc. Em uma maneira mais macro, ter a questão da escolaridade também envolvida. Então é bem interessante, realmente, trazendo para um nível de consciência maior, toda essa integração que pode ser feita aí quando a gente pega a ideia do organismo vivo.
de pegar todos esses setores e trazer um benefício para o outro, né? E a gente vê que isso, hoje em dia, tá sendo muito perdido, né? Não tem muita essa integração. O cara que produz hortaliça fica muito dependente ali das sementes e do adubo que é trazido ali das agropecuárias, então tem qualquer fator externo e o agricultor ele é muito afetado, porque ele está muito dependente. E uma das coisas que traz aí um benefício muito grande é essa independência do agricultor, né, das indústrias e dos fatores externos, por ele já ter uma autonomia própria aí diante de todos os itens necessários para ele produzir seu próprio alimento e poder também viver bem. Se alguém tiver alguma contribuição, alguma questão, pode ficar à vontade aí, tá? Para levantar a mão, etc. Tá podendo contribuir também. Eu acho que temos pessoas aqui que podem estar também trazendo alguns conceitos e questões bem interessantes. Bom, o conceito em si, né? A agricultura biodinâmica. Então, o biodinâmico, ele junta mais ou menos duas palavras, o biológico e o dinâmico. Então, o biológico, para quem trabalha com agrofloresta, agroecologia é uma prática já mais comum, a gente trabalhar a vida no solo, trabalhar um solo vivo, que o solo vivo ele vai trazer para a gente plantas sadias, e plantas sadias a gente não vai ter ali a incidência de uma praga, uma doença que vai acabar com a sua produção. Você pode ter ali um ataque, certo, mas que vai haver um equilíbrio, teve um ataque ali, você tem um predador natural, teve uma doença ali, ela não foi suficiente para realmente acabar com o seu plantio, por quê? Porque você está trabalhando com a nutrição das suas plantas, e quando você tem umas plantas sadias, você não vai ter uma doença que vai acabar com isso. Por quê? Porque na natureza hoje, 90% dos micro-organismos, envolvendo aí fungos, bactérias, protozoários, etc., eles são benéficos, eles não são patógenos. E somente 10% realmente é patógeno. Então, quando a gente pega e começa a utilizar produtos químicos aí que vão acabar fungicidas, herbicidas e esses produtos que matam essas vidas, a gente vai estar tanto matando os patógenos quanto também os benéficos. Então, o objetivo realmente, quando a gente fala dessa parte biológica, é a gente promover a vida e não matar a vida, né? A gente trazer a saúde, quando a gente traz no conceito de agricultura, a gente trazer essa saúde para o solo. Então, muitas das práticas envolvidas na agroecologia, na agricultura biodinâmica, etc., agrofloresta, é em prol da gente melhorar a qualidade do nosso solo. Porque melhorando a qualidade do nosso solo, a gente vai ter os nutrientes minerais necessários para as plantas se desenvolverem. Com isso, a gente vai diminuir a aplicação de insumos externos, tanto adubo quanto irrigação, né? O ponto da água também é um fator importante, porque a gente consegue trazer uma melhoria na capacidade de retenção de água quando a gente trabalha a questão da matéria orgânica no solo, melhora a qualidade física, química e biológica, e você, com isso, tem uma produção mais barata, né? E isso é um fator que eu vejo como algo que vai se desenvolver e crescer muito, porque quando a gente fala somente da parte ambiental, a gente acaba pegando um nicho específico, mas quando a gente mostra que além de ser ambientalmente correto, a gente ainda é economicamente mais barato, isso vai trazer um interesse também em diversos produtores, né? Porque a agricultura está ficando cara e o alimento está ficando caro. Então a gente vê, por exemplo, recentemente, né, esses aumentos de temperaturas que tiveram e regimes de chuva aí extensos, sem chuva, né, veranicos, etc. Isso acabou afetando muitos produtores. Teve produtor na região de Cavalcante mesmo, né? Eu estava conversando com a Ala aí, que é companheiro da Camila, que, pô, teve agricultor que plantou 3 vezes a safra desse ano. Pô, o cara plantou, morreu porque não choveu. Plantou, morreu porque não choveu. Plantou, aí que veio a chuva. Então, quando a gente está num momento realmente crítico de mudanças climáticas, de acabar ter um foco muito grande no econômico, esqueceu que a gente depende do solo para desenvolver nossos alimentos. Então, essa parte biológica, ela traz um pouco desse conceito, assim, da gente focar na saúde do solo
porque isso vai trazer para a gente alimentos de qualidade, alimentos mais baratos, que vão realmente solucionar grandes dos problemas que a gente tem hoje. E a parte do dinâmico já vem trazer um pouco dessa questão relacionada à astrologia também, né? Então, hoje na astrologia, a gente tem as fases da Lua, tem as fases do zodíaco, tem as fases de, de constelações, e isso interfere também nas energias das plantas, da seiva, enfim, de uma série de questões, né, que tudo é matéria, energia. Então, é um estudo bem aprofundado que faz essas conexões aí do dinâmico com o biológico. Bom, e trazendo um pouco aí da Associação Brasileira, né, de Agricultura Biodinâmica, que hoje tem produzido aí um material bem interessante, tem se aprofundado a Associação Brasileira, ela foi criada em 1982 por um grupo aí de pessoas que é, começaram a fazer experimentos aí práticos numa propriedade em Botucatu, em São Paulo. Então, uma área de 25 hectares na Fazenda Demétria, com o objetivo de desenvolver trabalhos envolvendo a agricultura biodinâmica, e eu vou mostrar um pouco dos trabalhos aí que eles vêm desenvolvendo, que são muito interessantes, assim, de toda a parte, tanto de produção de sementes, quanto pecuária, quanto hortaliças, preparados, agroindústria, beneficiamento, tem uma série assim de conceitos, né, de trabalhos envolvidos aí para trazer um pouco mais aprofundado de como a gente utilizar essas metodologias que são desenvolvidas desde, né, da época de Steiner até os dias de hoje, vão fazer 100 anos de agricultura biodinâmica, né, se for ver o início de 1924 até 2024, a gente está em 100 anos desde o início do conceito. Então, é um conhecimento centenário e já sendo aplicado, sendo testado, sendo aprimorado por várias pessoas, e que a Associação Biodinâmica tem um trabalho bem profissional aí envolvendo esse tipo de metodologia. Então, vou deixar o site aí também para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, em adquirir os materiais deles também. Eles vendem um calendário biodinâmico, né, que eu vou mostrar um pouco ali mais para frente. É bem interessante. Bom, e o que seriam os ritmos astronômicos, né, na agricultura? Hoje a gente tem aí, se a gente for pensar de maneira mais macro, né, tem a Lua que já tem interferência realmente em vários processos aqui na Terra, né, pela força gravitacional, isso a física já mostra. E se a gente for pensar no universo como um todo, tem diversos outros elementos que vão estar interferindo aí na energia como um todo. Então, a astrologia, ela conectada assim com a agricultura, ela traz ensaios bem interessantes. Tem um experimento, né, que foi feito por, eu esqueci o nome dela, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela fez um experimento onde ela plantou rabanete, e ela plantou rabanete em todas as épocas do ano, né? E ela começou a analisar o desenvolvimento do rabanete ao longo dessas épocas. E ela viu que o rabanete é Mariatã. Acabei de ver aqui, ó. Mariatã, ela fez trabalho por mais de 50 anos aí com agricultura biológica. E nesse experimento ela identificou que no mesmo local, no mesmo tipo, nas mesmas condições de solo, de adubação, enfim, numa área com poucas interferências externas, ela viu que o rabanete ela se desenvolvia diferente nessas épocas do ano. Então tinha época que o rabanete ele desenvolvia mais folha, tinha época que o rabanete desenvolvia mais raiz, tinha época que o rabanete ele ficava com um pendão maior, tinha época que ele não desenvolvia tanto, ele floria mais rápido, etc. Então ela foi vendo que tem uma interferência externa, que não é somente o adubo, que não é somente a água, que não é
somente ali o manejo próprio, tem uma interferência externa, que é uma interferência do universo, que está ali influenciando no desenvolvimento das plantas. Então ela foi aprofundando, depois ela plantou outra cultura, ela viu isso aí também em outra cultura, depois ela foi vendo outros e outros, e começou uma série de estudos que viam aí como que essas épocas do ano, como que essas fases do zodíaco, como que tudo isso começava a se interferir na agricultura, no desenvolvimento da seiva, né, na movimentação da seiva na planta, e como que a gente poderia utilizar isso como estratégia para um bem do sucesso do plantio. Então, pô, eu vou plantar aqui uma cultura que ela vai ser um fruto. Pô, essa cultura que é um fruto, ela vai ser melhor ser plantada em determinada época. Ó, essa cultura aqui, ela vai desenvolver raiz. Então, olha, para desenvolver raiz, é melhor essa época, porque a Lua vai estar mais próxima da Terra. Quando a Lua estiver mais próxima da Terra, tem energia gravitacional. Dois corpos, eles compartilham energia entre si. Então, quando ela está mais próxima da Terra, a energia gravitacional vai ser maior. Então, vai puxar a seiva para baixo. E aí começou a uma série de coisas. Então, pô, quando a lua está crescente, a seiva vai estar indo para cima. Então, é melhor para você fazer poda, é melhor para você plantar folhagem. Pô, quando a lua estiver para baixo, é melhor você fazer. Então, começou assim uma série de estudos, e isso não é só com a lua, tem algumas outras questões envolvidas que trazem para a gente épocas ideais para determinadas atividades na agricultura. Queria ver se a Camila quer contribuir alguma coisa relacionada a isso, né? Que estudou aí astrologia e pode falar um pouco melhor aí sobre essas questões. Quer contribuir, Camila? Então, estava falando, Alexandre, com você mais cedo, né? Dessa questão da gente também verificar, assim, além do movimento lunar, esse movimento também dos outros planetas, né? Na verdade, tem essa teoria de que o universo inteiro ele influencia, né? E essa parte da constelação, né, que é onde a Lua, né, onde tem o maior domínio ali, ela vai passando de constelação em constelação, você tem ali 2 dias a 3 dias, em média, que a Lua permanece ali numa constelação, né? Então, serão dias propícios ou não, né? Porque também tem dias não propícios, que é uma coisa bem interessante, né? Relacionada aí também aos movimentos astrais. Se eu não me engano, tem essa questão, né, do trígono. Então, assim, se aprofundar nisso é algo que vai trazer mais eficiência, né? Mas é bem complexo, assim, porque o conhecimento astrológico já é algo um pouco complexo, né? E você casar aí com esses fundamentos, né, da biodinâmica mas o que nem eu te falei, né? A gente tem aí vários planetas dentro agora da nossa galáxia. Todos eles, de alguma maneira, vão interferir também, né? E aí que eu trago novamente aquela questão, né? Como que a gente vai colocar isso no dia a dia, na prática, porque é bem complexo, né? Para quem está no campo, assim. E aí tem essas ferramentas que a gente hoje tem na internet, né? Que tem os calendários, você consegue ter esse acesso, tem materiais que estão sendo produzidos no YouTube gratuitamente, então tá de fácil acesso para quem se interessar, né? E eu indico muito, assim, aqui a gente está tendo, a gente está em Cavalcante, né? Numa área que muitos aqui, né, que participam do movimento dos Guardiões conhecem a realidade, que é bem desafiador, manter sistemas aqui, né, manter essa vitalidade dos alimentos, né, principalmente, né, Alexandre? Então, a gente está tendo um sucesso, está sendo bem legal, assim, plantio de alimento, né, uma colheita, e mesmo nesses momentos, né, de mudança, né, a chuva, ela chegou praticamente agora, né, em janeiro, está firmando e eu já estou percebendo que as plantas estão respondendo, mas teve muita gente que realmente, assim, perdeu muita coisa, replantou e perdeu, e a instabilidade, né, do regime hídrico, ele afetou. E a gente que seguiu a biodinâmica, todos esses, né, esses materiais, a gente
estamos aí hoje quase colhendo. Estamos colhendo hoje, colhemos alguns milhos, e estamos colhendo uma variedade de coisa aqui, né? Nesse bioma, e quem é daqui de Cavalcante sabe, né? Como é que é. Então, esse conhecimento ele é válido para todo mundo. Acho que todo mundo pode estar aplicando onde estiver, assim. Não se assustar também, né? Porque se vê uma imagem dessa, você não sabe nem por onde ir. Então, é um chamado, assim, também, né? Para você se integrar, para você se manter mais conectado ainda, né? E a gente busca uma saúde, né, integral em tudo, né, no alimento, principalmente quem trabalha com essa área da agrofloresta, acho que a maior busca é realmente essa autonomia, essa liberdade, né, alimentar, essa soberania, e é o empoderamento, né, do agricultor. Muito bom, Camilo. Muito bom mesmo. Eu acho que é isso mesmo. A gente entender pelo menos o básico, assim, né? Que realmente, pô, se você entender, já acompanhar as fases da Lua e já entender ali que isso vai interferir ali no movimento da seiva das plantas, já é um bom começo. Então, dali você já tira. Pô, será que é a melhor época de podar? Ou será que é a melhor época de eu fazer aqui um plantio? Ou será que é a melhor época de eu não fazer nada? Né, igual a gente tinha falado. Pô, essa época aqui pode ser a melhor época para eu colher, porque os nutrientes vão estar todos ali no fruto ou na semente, ou na raiz, né, dependendo do tipo de alimento que você for colher. E aí isso aí já é um começo. Então, já ter pelo menos esse conhecimento básico, assim, de acompanhar a lua para ter essas tomadas de decisão, é um. Você já está na frente ali de pessoas que talvez não façam isso. E, começando com agricultores, a gente vê pessoas que levam isso muito a sério. Né? Se você, por exemplo, igual eu comentei aqui no início, né, de a colheita do milho, quando você vai colher para grão, se você não acertar a lua, você pode ter problema com caruncho, aumentar muito. Então, esses agricultores, assim, antigos, eles sempre falam isso. E tem muita gente que não consegue acompanhar também, né? Se você for ver, pô, tem gente que, cara, já tem ali os dias certinhos e precisa plantar nesse dia, que é o dia que dá. Então, também eu acredito que tem que ter, assim, entender que você tem que fazer de uma forma que vai ser boa para você, não que você vai começar a se enrolar e prejudicar e não vai conseguir praticar nada. Porque se você for ver o calendário mesmo, a associação biodinâmica, ela tem o calendário que todo dia você vai ver lá a informação. Essa época aqui é boa para isso, papapá, papapá. Então você vai se organizando no calendário, você vai conseguindo estar em conjunto com a natureza, que eu vejo que é uma prática da agroecologia e da agrofloresta. A gente tem que andar em junto. E a natureza não é só aqui, bichinho aqui, animalzinho aqui, plantinha aqui, não. A natureza, se a gente for ver, é todo esse macro-organismo de tanto planetas quanto galáctica também. Galáxia, né? Então, é um conhecimento muito amplo mesmo, aprofundado, e que vale a pena ter pelo menos um conhecimento básico em relação a isso. Carlos, vamos deixar aqui. Acho que o Matheus ele tá aqui na chamada. Bom, vamos lá então. Se alguém quiser complementar alguma coisa também, falar, pode ficar à vontade, viu? Importante aqui ter a participação de vocês. Bom, galera, falando um pouco então já, sim, mais na prática da agricultura, né? Essa parte introdução assim um pouco mais teórica, um pouco mais abrangente, filosófica, ela é bem interessante, né? Porque isso vai trazer já um pouco, né, da base do que trabalha realmente a agricultura biodinâmica. Então, por exemplo, ela trabalha os preparados. Esses preparados têm o objetivo de fortalecer a vida no solo. Então, não vou assim ficar muito aprofundado aqui nos preparados, porque isso aqui são mais receitinhas e que a gente vai liberar esse material para vocês poderem ver com calma, tá? Preparado chifre esterco, por exemplo, ele é um preparado que você trabalha o chifre e o esterco, você coloca o esterco dentro do chifre, você enterra esse chifre, deixa lá, tem a época certa, profundidade, etc. Você deixa lá isso curtindo, isso aí vai trazer ali alguns nutrientes. O chifre, por exemplo, muito rico em cálcio, rico em fósforo, e o esterco mais rico em nitrogênio. A combinação dos dois, junto com algumas outros ingredientes, vão trazer um preparado muito rico. Esse preparado,
ele pode ser aplicado em gotas, ou pode ser aplicado de forma líquida, né? E também de forma sólida, e é principalmente direcionado aí ao desenvolvimento radicular. Então, tem essa questão também de o objetivo de cada preparado, né? Tem preparado que vai ser para desenvolvimento radicular, outro preparado que vai ser para decomposição de plantas, tem preparado que vai ser para crescimento de folhas, etc, etc. Então, esse chifre esterco, eles têm os números também, esse é o 500, e aqui tem uma receitinha, né, de 60 a 250 gramas desse preparado, diluído aí de 60 a 100 litros por hectare, e aplicado no momento do preparo do solo, na semeadura, no transplante, ou seja, no momento em que se deseja dar um impulso da desenvolvimento radicular. E depois da dinamização, a dinamização é você misturar ali esse preparado. Então você faz um preparado sólido, você dilui ele para você aplicar, e até tem aqui o agricultor aplicando aqui de uma forma que até com as plantinhas, assim, de maneira a ficar ele aplicado em gotas, né, em gotas grossas, direcionado ao solo ao entardecer. Então tem todas as questões, uns pontos chaves, né? Tem já a questão de aplicar em gotas e no horário certo, no entardecer. E essa água também, ela tem que ser proveniente de chuva ou de poço. Ficou errado aqui chuva, mas é chuva, ou de poço, e não se utiliza água tratada. Porque senão você quebra todo o processo energético ali, né? Você colocar uma água tratada com cloro, com sei lá o que tem de produto. Junto desses preparados, não vai ter ali uma combinação muito boa. Bom, o preparado de chifre sílica, ele já é um preparado que você vai ter a sílica, vai ter o chifre, já é o preparado 501. Ele, na receitinha aqui, né, é utilizado principalmente na pré-floração e frutificação, ou seja, são nutrientes diferentes para cada desenvolvimento, para cada etapa da planta. Um vai ser para o desenvolvimento radicular, outro ali na época da frutificação. Então, são nutrientes necessários que a planta ela necessita de diferentes nutrientes nas suas fases de desenvolvimento. Quando ela vai estar na fase vegetativa, ela vai precisar de mais nitrogênio, por exemplo. Depois ela já vai precisar de mais potássio, mais fósforo, mais boro, mais isso, mais aquilo. Então, esses preparados eles têm diferentes substâncias, você aplica em diferentes concentrações e de diferentes formatos. Esse do chifre sílica você já tem gotas mais finas, como se fosse ali um pulverizador. E aí você dinamiza ele, a gente vai falar sobre esse processo de dinamização, e é aplicado pela manhã, na presença de orvalho. Bom, esse preparado ele deve ser direcionado para o alto, igual tem na foto, e pulverizado como uma névoa, né, bem fina, para que caia sobre as folhagens. Não é recomendado aplicar sobre as flores, porque essas podem aí dissecar, né? E por o efeito dele, que é aumentar a transpiração, um aporte de água deve ser considerado 1 ou 2 dias após a sua aplicação, se o clima estiver muito seco. Então, cada detalhe desse, ele é importante para ter um sucesso na aplicação. Por isso que é importante realmente estudar um pouco antes de fazer essas práticas, para você entender esses processos fundamentais para ter o sucesso na produção. Igual a Camila disse, eles já estão praticando há algum tempo já essas metodologias e já estão vendo aí alguns resultados. Então, continuando aí, o preparado 501, também é interessante você aplicar de forma rítmica, para o fortalecimento das folhas contra fungos e insetos, 3 dias seguidos na mesma hora, com repetição de 2 ou 3 semanas. Então, assim, não é para qualquer agricultor também consegue fazer isso, né? Você tem que entender ali as suas condições. Geralmente, se a gente fosse pensar há vários anos atrás, a gente não tinha essas grandes propriedades extensas que utilizava tudo de trator, que hoje utiliza tudo de trator, né? Antes o agricultor ele tinha tempo para fazer isso tudo. E aí você tem esses preparados relacionados com o que a gente falou dos ritmos astronômicos. E aí, para a maturação dos frutos, fazer a aplicação na parte da tarde. Não se recomenda utilizar no estágio inicial de desenvolvimento da planta até que as raízes estejam bem estabelecidas. Bom, o Fladen, ele já é um preparado que ele tem alguns outros
componentes, esse 507, 506, 505, 504, 502, 503, eles são preparados que a gente tem nas cartilhas, que são à base de plantas, uma de cavalinha, outra de não sei o quê. Então, você vai fazer os preparados, a associação biodinâmica, eles trazem isso aí de forma realmente bem detalhada, bem certinha. Você faz esses preparados, faz o mix desses preparados, e aí o Fladen, ele é utilizado principalmente para acelerar o processo de decomposição. Então, recomendo utilizar em material vegetal roçado, em recuperação de pastagens, após a adubação verde, ou qualquer material a ser decomposto no campo de cultivo, enriquecendo a matéria úmica. Né? Você vai acelerar o processo de decomposição. E é uma forma de utilizar os preparados de composto em maiores áreas. Então, você pode utilizar de 60, 150 gramas de Fladen diluído em 60 a 50 litros de água por hectare. A dinamização é esse processo, que eu vou falar aqui agora no próximo slide, em um barril por 20 minutos e pulveriza-se na área desejada em gotas mais ou menos grandes ao entardecer. Bom, como que é esse processo de dinamização? É você fazer a mistura da calda. E nessa mistura da calda, você já está trabalhando o campo energético. Né? É bem interessante esse trabalho, assim, que é até místico até, né? Então, como que é a dinamização? Você faz um movimento muito especial e de grande importância para a prosperidade, para o sucesso da ação dos preparados. As forças contidas dos preparados são transmitidas à água por meio da agitação contínua. Então, é energia, né? E isso a gente não pode contestar que a energia está presente nas moléculas. Então, quando você já trabalha energia ali no preparado, você já traz ali um resultado diferente. Essa dinamização ela tem que ser feita preferencialmente em barricas de madeira, mas também pode ser feita em cerâmica ou ácido inox, né? Você vê que não é interessante você fazer em plástico, por exemplo. Deve-se iniciar mexendo a água com o preparado até formar um vórtex. Quando esse vórtex estiver formado, você pode ver um fundo da barrica, inverte o movimento, provocando caos e restabelecendo a ordem novamente com redemoinho para o novo lado. Então é muito do que o Ernest fala também. Se a gente fosse integrar para o Floresta, esse vórtex, o Ernest fala bastante. Quem já teve a oportunidade de fazer um curso ou de ter alguma atividade com ele, ele fala sobre essa questão do vórtex nas estratificações da agrofloresta. Então, na agrofloresta, por exemplo, a gente tem o extrato emergente, o extrato alto, o extrato médio, o extrato baixo. Esses gradientes de vegetação, eles vão gerando um vórtex, ou seja, esse movimento que traz ele principalmente o movimento do ar, que vai fazer essa circulação, que vai fazer a transpiração das plantas, que vai fazer ali a participação no ciclo da água e que vai principalmente trazer um ambiente mais agradável. O Ernest fala muito sobre essa questão do vórtice. Então, é uma semelhança aí nesse preparado quando a gente vai fazer essa dinamização. E aí a gente promove a polaridade associada à polaridade associação e dissociação. Repetir por 1 hora aplicado em até 3 horas. Então, quando você vai fazer essa dinamização, você tem que seguir, né, esses processos para você conseguir fazer essa ativação, né, da polaridade, você conseguir ter a ativação das moléculas, e isso está interagindo com todos os outros processos que a agricultura biodinâmica ela propõe. Bom, falei desses três, mas tem uma diversidade de preparados aí a serem feitos, né? Bem legal aí a proposta deles, e os efeitos, assim, são bem interessantes, com o objetivo realmente do agricultor ele não precisar de pegar insumo externo, precisa pegar produto lá na agropecuária, não precisa ficar comprando coisa para combater isso aqui, aquilo ali. Primeiro, trabalhar a saúde das plantas, a saúde do solo, prevenção, para evitar o máximo de combate que seja necessário. Bom, os consórcios biodinâmicos. Então, a agricultura biodinâmica ela também propõe, né, algumas ideias de consórcio, onde é dividido as plantas em 3 grupos. Então, o grupo A são o grupo das folhosas, que são o quê? Plantas exigentes em nitrogênio, necessitam de água durante grande parte do seu desenvolvimento. Por exemplo, alface, agrião, almeirão, acelga, couve, beterraba, brócolis, né, tem alguns que nem são só folhagens, mas que principalmente
igual diz aqui, nas exceções, o brócolis e a beterraba, apesar de não serem folhosas, são considerados do grupo A devido à elevada exigência em nitrogênio. Então, ambas investem no desenvolvimento das folhas, qual também são boas para consumo. Então, o grupo A, ele é principalmente das folhosas, essas plantas que exigem grande concentração aí de nitrogênio, e já é um grupo para você pensar em como você fazer o melhor consórcio. O grupo B já é principalmente dos frutos, ou seja, exigência de nitrogênio no começo do ciclo, no início do florescimento e da frutificação, e da frutificação aumenta as exigências em potássio, então também exigências em água. Então, ou seja, o grupo B ele vai ter o nitrogênio como nutriente principal ali na fase de vegetação, início de florescimento, e depois já vai ter uma exigência maior em potássio. Quais são esses grupos, né? Abóbora, berinjela, chuchu, couve-flor, ervilha, giló, milho verde, pepino, pimenta, pimentão, quiabo e vagem. Então já está tendo ideias de consórcio, né? Uma precisa de mais nitrogênio, outra vai precisar ali depois de mais potássio, e aí você vai trabalhar o que a gente vê também na agrofloresta, como a estratificação e a sucessão, mas no caso da biodinâmica, a gente também já está vendo sobre a questão da exigência nutricional das plantas. E o grupo C seria dos temperos medicinais e raízes, que são o quê? Baixa exigência em nitrogênio e elevada em potássio. Ou seja, alho, alho poró, batata, batata doce, cebola, cenoura, inhame, coentro, mandioca, mandioquinha, rabanete, salsa e tomate. Quando você vai plantar, alguém já deve ter tido, né, essa experiência. Pô, você vai plantar uma cenoura. Você adubou com muito esterco, adubou com cama de frango, cara, você vai colher aquela cenoura que vai ser as folhas gigantescas e a raiz um pouco menor. Se o seu solo estiver equilibrado, você já vai ter uma melhor aproveitação desses nutrientes. Mas em culturas que a sua colheita é raiz, você não faz uma adubação muito pesada em nitrogênio, porque senão a planta investe mais em folha do que em raiz. E raiz geralmente é reserva, então se ela está com muito nutriente, ela não tem por que investir em reserva, né? Então, vale a pena entender, de fato, qual que seria a melhor forma de consórcio. Talvez você consorciar uma planta muito exigente de nitrogênio com outra que não pode ter muito nitrogênio, você não vai ter um sucesso tão grande, né? Talvez você vai aplicar ali superficial, ali mais localizado, etc. Então, a biodinâmica, ela traz essas classificações nesses três grupos, né? E aí no grupo C, o tomate é uma exceção, porque apesar de não ser um tempero ou uma raiz, ele é uma planta exigente em potássio. Beleza, então aqui traz um pouco do modelo de consórcio, numa tabela que você vai trazendo essas informações essenciais, como o grupo, o espaçamento, o ciclo, né, em dias, por exemplo, de semente até a muda pronta, do plantio até a primeira colheita, e do período de colheita. Por exemplo, esse período de colheita é o seguinte: alface crespo, você pode ter, a partir do momento que ele está pronto para colher, você vai ter 7 dias para colher todo o seu plantio, todo o seu canteiro. Então, deram 35 dias, vamos supor aqui, né? Primeiro, plantio a primeira colheita. Deu 35 dias, você vai ter até o dia 42 para você fazer sua colheita, porque a partir do dia 42 ele já começa a ficar amargo, já começa a ficar duro, já vai ter ali o início do seu metabolismo voltado para o florescimento, vai soltar o pendão, e a energia que está nas folhas vai para o pendão e vai para as flores. Então, culturas que você quer colher folha, você não deixa a planta florir. É muito comum, né? Algumas pessoas falam, pô, plantei meu manjericão, ele deu flor e morreu. É lógico, ele cumpriu o ciclo dele. O manjericão, para você plantar e colher ele, você não pode deixar ele dar flor. Você vai deixar ele dar flor se você quiser pegar a semente e plantar a semente dele depois. Mas a gente fazia um trabalho lá na Fazenda UNB, né, eu principalmente no meu trabalho de graduação, foi com jardim agroflorestal. Que aí tinha plantas medicinais, temperos, etc. E eu via isso. Cara, quando o orégano, quando o alecrim, quando até o hortelã eu vi da semente, né? Quando eles começavam a desenvolver ali os pendões, era a época de você cortar, e aí a maioria deles, eles rebrotam forte. Aí você faz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, né? Tem plantas que toleram aí vários e vários cortes, e aí depois vale a pena você plantar uma muda nova. O hortelã, por exemplo, tem gente que fala, pô, meu hortelã começou a ficar feio, etc. Cara, corta seu hortelã, faz uma pequena adubação, que ele vai brotar muito bem, né? O hortelã desenvolve ali uma raiz é, bem rigorosa mesmo, resistente,
Você pode ter, você passa tobata nele, passa o trator nele, ele faz a multiplicar mais ainda. Então, é uma cultura que você não pode deixar ela passar muito do ponto de colheita, porque senão ela vai perder a qualidade nas folhas, que é o interesse, e vai investir em semente. Beleza, produtividade média também, informação relevante, época de plantio e adubação verde anterior. Então, essa tabelinha você consegue ter as informações principais aí para você estabelecer ali o seu principal modelo de consórcio. E a agricultura biodinâmica, nessas cartilhas, eles trazem algumas ideias. Então, por exemplo, a possibilidade um, cenoura, rabanete, alho, cebola, citros e banana, mais culturas de diversidade de biomassa. Então, são as linhas que você vai fazendo, né? Bem legal aqui, ó. Você vê que é um sistema agroflorestal, né? A Camila tinha falado qual que é a integração que tem com a agrofloresta, é uma total integração. Você tem as árvores são importantes para fazer tanto a questão do quebra-vento, quanto também, né, de proporcionar um ambiente para passarinho, proporcionar ali uma raiz mais rigorosa, uma raiz pivotante que vai melhorar a infiltração da água no solo, não vai provocar enchente. Pô, um passarinho come até 5.000 formigas por dia. Pô, você tem problema com formiga, pega passarinho e coloca lá, que o passarinho vai acabar com isso. Esses dias eu estava correndo aqui no parque da cidade, eu vi os passarinhos comendo muita formiga. Então é o equilíbrio, né? A gente tem que buscar realmente o formato do organismo vivo como um todo, porque aí a gente diminui essa incidência. Ah, deu formiga, mas não vai ser aquela formiga que vai colher todo o meu plantio da noite por dia e eu perdi tudo. Pô, vai ter a formiga, vai atacar ali, mas já vai ter outro inseto ali que vai comer a formiga, a planta vai estar sadia, então a formiga não vai querer comer isso aqui, porque a formiga se alimenta do fungo que dá na folha, não se alimenta da folha. E aí você vai tendo maior sucesso no plantio. Então, essas possibilidades, né, volto a dizer que vou deixar registrado aí todo esse material para vocês, então podem consultar aí com maior tranquilidade, mas já são consórcios buscando essa questão aí de você ter um melhor aproveitamento dos grupos, né? Você não colocar uma planta exigente em um nutriente junto com planta em outro, e aí você entender um pouco também sobre essas informações básicas. Quanto tempo é a colheita do alface? Beleza, o alface vai sair, depois vai vir essa outra. Cara, essa outra vai ter um porte tanto, ela vai ficar assim, desse jeito e tal. Aí você vai trabalhando os espaçamentos, etc, etc. Só para trazer um pouco mais, assim, né, sobre a ideia desses consórcios. Na possibilidade um aqui. As culturas da cenoura, cebola, alho e rabanete são do grupo C, pouco exigentes em nitrogênio e bastante exigentes em potássio. Pelas necessidades e exigências dessas plantas, do grupo C poderá ser feita, anteriormente ao plantio, uma adubação verde com gramíneas nessa área. Nesse consórcio, a primeira cultura a ser colhida será o rabanete, abrindo espaço para as outras culturas se desenvolverem. Logo depois virá a cenoura e, por fim, os alhos e as cebolas. Ao final do ciclo, a irrigação poderá ser cortada para melhor maturação dos bulbos e também para melhor colheita. Então, cara, olha que legal. Você já pensou em todo o seu consórcio, de acordo com as necessidades de cada cultura, de acordo com os tratos culturais, buscando uma fortalecer a outra, e com certeza você vai ter um aproveitamento da sua área muito maior do que se você fizesse monocultura, tanto em questão de produtividade, quanto em questão econômica, porque você vai reduzir aí, com certeza, com a aplicação de adubo, e você também vai reduzir aí com a utilização de irrigação. Então, quando a gente vê a utilização de consórcio, a gente sempre vê um benefício aí nessa parte. Possibilidade 2 já tem outras plantas, né? Vai ter, aí sempre tem árvores, acho interessante, né? Palmito glycídia, banana, citros, e aí, em vez de ter a cebola, por exemplo, a diferença principal aí está no tomate, né? A introdução do tomate stalkeado, que é ele tutorado aí com um varal, né? E aí a presença do milho também, né? Então, uma foi o tomate, o cebola e o alho, que é o tomate e o milho, fazendo aqui o consórcio. Você não vai plantar eles na mesma linha, mas você vai fazer as culturas. E, cara, é bem interessante, fica bem bonito, assim. Eu vi umas fotos, né? Eu vou deixar esse material disponível. É um sistema muito integrado, ajuda que o milho ele começa a fazer tipo um quebra-vento aqui para cenoura e para tomate. Então, assim, achei bem interessante essa parte, que integra muito com o que a gente pratica na agrofloresta.
E aí já tem outras possibilidades, né? A batata baroa, mandioquinha salsa, a face crespa, quiabo e mandioca, né? Já consórcios testados e que estão apresentando aí bons resultados, visando essa parte aí também de exigência de cada planta. Né? Você plantar, por colocar muito nitrogênio num consórcio com mandioca, talvez vai fazer aquelas mandioca que vai produzir aquelas folhas gigantescas, você vai ver aquela mandioca gigante, mas quando você vai colher não tem muita raiz. Eu já aconteceu isso comigo. Tive mandioca que eu tive que colher com. Eu tava com 1 ano e a mandioca tava gigantesca, mas tinha pouca raiz. Tava quase colhendo mandioca de 1 ano e meio. Porque é uma área muito adubada, que, pô, a gente colheu hortaliças espetaculares, mas por causa da mandioca talvez não é muito bom. Se eu tivesse colocado menos adubo, talvez a mandioca tinha desenvolvido menor, tinha ficado menor, tinha desenvolvido menos, mas tinha produzido mais raiz. Porque ela ia investir em raiz para ela ter mais reserva, mais energia, etc. Diferente de uma cultura que você talvez precise da folha, né? Pode falar, Camila. Boa noite, Alexandre. Na verdade, sou eu. Estou escutando a aula aqui junto com a Camila. Oh, legal. Mas você estava falando sobre a adubação ali, e aqui a gente está fazendo alguns experimentos de adubação focalizada, né? Por exemplo, nas mandiocas a gente não aduba, a gente aduba só os milhos, e os feijões a gente também não está adubando, a gente está dando mais foco para o milho, né? Por conta de relação com nitrogênio. E tem tido bons resultados, porque esse nitrogênio ele não se espalha em todo o solo, né? Fica mais focado ali no milho. E aí a mandioca ela tem um desenvolvimento mais lento, mas a gente está vendo que as raízes focam mais, né? É bem interessante. Uhum. Legal, o Alan. Cara, é isso mesmo. A prática você vê isso. Tem parceiro nosso, né? A gente trabalha com uma rede grande de parceiros aqui em Brasília, né? A gente tem uma empresa de distribuição de produtos e é comum a gente ver, cara, aquelas cenouras assim, ó, com raiz pequena e folha gigantesca. Aí, pô, o cara fala, pô, que cenoura bonita, mas fala, pô, o produto isso aqui não é bom. Por quê? Porque o objetivo dele é produzir raiz, é cenoura, cara. A folha tá gigantesca, é ruim. O que que aconteceu? O cara adubou com muito nitrogênio, colocou muita cama de frango, e algumas vezes ele vai achar que isso é bom, mas na verdade não. Então vale a pena realmente fazer um pouco, né, dessas alternativas aí, colocar mais adubo em um, colocar em outro. Eu também tenho tido experimentos legais, assim, adubando pouco em raiz. Pode falar, Helena. Opa, olha só, aquelas, né? A pessoa sai no começo, não assiste nada, aí chega aqui meia hora depois já quer dar teco, então vocês me desculpem a minha ousadia. Ai, mas eu não resisti, porque quando você fala de folhas superdesenvolvidas, né, e do nitrogênio, muita adubação, a primeira coisa que me ocorre é te perguntar se você está conectando, eu não sei, eu cheguei aqui na parte dos consórcios biodinâmicos, enfim, é, porque a posição dos astros, né, o calendário biodinâmico e tal, tem uma influência muito grande sobre isso, né? Então, e é o principal exemplo, inclusive, que se dá quando se quer falar do calendário bio, pelo menos é o principal, é o que é mais palpável para mim, porque é o mais real, concreto, é assim, plantou em dia de folha, plantou raiz em dia de folha, se fudeu. Você vai ter folha, não vai ter raiz. E assim, isso é muito, muito forte para mim, da minha experiência, então eu já pensei logo nisso. E aí, quando você fala da adubação assim, me remete um pouco a uma visão, como é que fala isso, sabe? Que vamos tentar olhar de uma maneira mais holística. A questão da adubação, ela é muito legal jogar com isso que vocês estão falando, muito legal essa sacada aí, né, de adubar um pouco mais que é mais exigente mesmo, tal, né? Tem um limite, né? Porque tem essa coisa da agrofloresta, e que é um desafio. Mas na agrofloresta, a gente planta tudo no mesmo dia. Vai escolher dia de flor, de fruto, de ramo, como é que vai fazer essa brincadeira, né? E eu acho que é que nem partitura de música mesmo.
saber, né, organizar o trabalho ao longo de 3, 4 dias, escolher bem no calendário ali dias que sejam propícios ali para as suas principais culturas, conseguir harmonizar isso com tudo, né, com tudo tá pronto, papapá, eu acho que é muito desafiador, mas é muito interessante, né? E aí o que eu ia te perguntar, tudo isso para te perguntar, Alexandre, se você anotou o dia que você fez o plantio dessa mandioca, porque aí daria para olhar lá no calendário que lua que era, que céu que era, e se de repente tem alguma luz aí, algum indicador aí. É legal, Helena. Eu acho que é um pouco de tudo, assim, né? Você, pô, será que você plantou, colocou muito nitrogênio no dia de folha? Realmente aí já era. Mas até se você colocar muito adubo num dia de raiz, provavelmente essa cultura ela vai ter ali um maior desenvolvimento de folha do que se você colocou um pouco de adubo. Porque até o que a agricultura biodinâmica ela traz como conceito, né, da gente entender a função dos elementos nas plantas. E a função do nitrogênio é principalmente o desenvolvimento ali de proteínas, então desenvolvimento, metabolismo voltado para desenvolvimento vegetativo. E assim, eu acho que esse é um grande desafio. Aí a gente chegou realmente nos desafios, né, de conseguir praticar tudo, pô, agrofloresta com a agricultura biodinâmica. A biodinâmica já com a agricultura já é um desafio, porque muitas vezes o produtor, ele, cara, corre contra o tempo, né? Aí ele anotar, ele vê isso aqui, ele, pô, aí tá no dia de folha, mas choveu, aí, pô, não consigo plantar porque tá uma tempestade. E eu, na verdade, não anotei não, mas provavelmente eu plantei no dia errado, porque eu esperei, a mandioca saiu, mandioca tava top, só que tava pequenininha, e ela tava gigantesca, entendeu? Então, provavelmente foi isso, foi plantar no dia errado com uma adubação, digamos assim, pesada, né? Porque foi uma área nova e que as folhagens deram super bem. Pô, salsa, eu fiquei colhendo salsa que não acabava. Fiquei impressionado com salsa. Salsa é um negócio que, cara, dá muita colheita pro produtor. Ele colhe, brota, a salsa brotando embaixo da mandioca, na sombra. Colhemos, as folhagens foram rapidinho. Aí você vê também, pô, tem vezes que o rabanete você consorcia ele, aí dá uns rabanetes com a folha grande e com a raiz um pouco pequena. Então eu vejo que esse é um grande desafio, né? Se o produtor ele complexificar muito, talvez ele fica doido mesmo. Fala, cara, eu vou plantar um consórcio aqui, mas é dia de raiz e eu estou plantando aqui um pouco de junto. E aí que eu vejo a importância também de simplificar um pouco, né? De, pô, cara, separa aqui uma área para um consórcio específico, beleza, você vai plantar alface, quiabo e mandioca junto. Mas eu não sei na prática como é que essa galera mais, assim, realmente assídua da agricultura biodinâmica, se eles plantam a mandioca num dia, depois planta a alface em outro, né? Espera um tempozinho, acho que até pode rolar isso, né? Pô, vamos fazer esse consórcio aqui, mas aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai plantar aqui já primeiro a mandioca, depois a gente planta a alface, etc. Eu confesso que eu ainda não sou a pessoa que, assim, acompanho 100% o calendário biodinâmico, eu faço mais para as questões, cara, poda, porra, é bom a gente acompanhar aqui a lua, pô, fazer aqui o plantio de uma roça de mandioca, pô, também é importante, mas tem vezes que no dia a dia, cara, é o seguinte, pô, tem o final de semana, eu vou para o meu sítio, eu já tenho que voltar na segunda, então eu tenho que plantar tudo, e é isso que vai dar, é melhor plantar desse jeito que eu não plantar, e aí é o que a gente tinha falado no início, né, os níveis de consciência de cada pessoa, aquela pessoa que já tá na terra, pô, mora lá, mais tranquilo, pô, consegue se organizar, aí eu acredito que ela consegue fazer esses processos assim mais organizados, entender, estudar, etc. Mas é interessante ver esses relatos assim, né? Pô, o Alan viu na prática aí que no consórcio dele ele fez isso e deu errado. E quando se a gente for ver a parte biológica, a questão da adubação ela vai realmente trazer aí um impacto, né, no desenvolvimento das plantas. Não sei se eu respondi bem aí a sua pergunta, mas não anotei, né? Acho que a pergunta principal foi: anotou o dia? Não anotei o dia. Pode falar aí, Camila. Só mais uma complementação aqui, então. Como ela falou sobre essa questão do dia, né? A gente está tentando se organizar para, por exemplo, vou fazer o plantio de mandioca.
Tem 4 canteiros. Então vai lá, planta todas as mandiocas e quando espera a lua mudar, 2 dias, planta um feijão ou um milho. E aí isso está dando certo, porque está tendo mais efetividade, né? Mas não é para a realidade de todo mundo, né? Às vezes não consegue organizar isso. A gente cria um plantio menor e é o foco em sementes, né? A gente está tendo mais esse cuidado, sim, também. Mas é um desafio, né? Sim. Eu acho que é melhorando a cada dia, né? O Hugo até colocou aqui, né, que o interessante é adubar as raízes com mais fósforo e pouco nitrogênio. O problema não é adubar, mas adubar da maneira certa. Eu acho que é isso mesmo. Quer complementar alguma coisa aí, Hugo? Alguma experiência aí que você já teve aí no teu sítio, alguma coisa assim? É, não, acho que é isso aí mesmo, Alexandre. A gente tem. Eu também já coloquei nitrogênio na batata baroa, a mandioquinha. E aconteceu isso aí que você falou. Cresceu muita folha, parecia linda, assim. Eu achei que ia colher muita raiz. Quando eu colhi, não tinha quase nada. Aí depois a gente repetiu esse plantio colocando só iorim, né? Só fósforo, nem colocamos nitrogênio, e aí deu certinho, foi mais raiz mesmo. Boa, boa, boa. E aí, voltando para o tema de agricultura biodinâmica, Hugo, vale a pena pensar, né? Será que você plantou no dia que era de folha e depois plantou no dia que era de raiz? Eu acho que pode ter também, igual a Helena trouxe, né? Pô, será que é só adubação? Pô, tem todo o universo conspirando em cima aí da agricultura. Então, se a gente pegar os dois, acertar a adubação e acertar o movimento dos astros, aí eu acredito que realmente a gente vai estar ali no potencial do sucesso realmente. Então, assim, esses consórcios aqui, galera, são bem interessantes, né? Vamos deixar eles disponíveis aí. Eu acho que vale a pena aí a gente realmente entender o, as peculiaridades de cada cultura para a gente conseguir estabelecer os melhores consórcios e ter sucesso entre eles, né? Ter uma boa produtividade e conseguir aproveitar a adubação e água, aproveitar os recursos de maneira geral, né? Não só adubação como água, mas capina seletiva, fazer poda, essas coisas todas, você já aproveita no mar inteiro. Então aqui a gente vê um sistema agroflorestal, né? Realmente tirei aqui da cartilha de agricultura biodinâmica, mas isso aqui é um sistema agroflorestal. E aí fica aqui, né, uns formatos de umas linhazinhas, etc., com os consórcios já integrados. Aqui no caso foi para produção de sementes. Então eles fizeram um consórcio do alface para produção de semente, que já traria ali também o nabo forrageiro. Então, só lendo aqui, né, o alface pode ser consorciado com plantas de ciclo menor na entrelinha, como rúcula e cebolinha, salsa e coentro. Também pode ser consorciado com adubos verdes, como o nabo forrageiro e o tremoço, sendo que quando estas duas espécies entram em florescimento junto com a aproximação do pendoamento do alface, os nutrientes que são ciclados pelo nabo e fixados pelo tremoço são aproveitados na fase final da produção de sementes do alface, quando os adubos verdes encontram 80% florescidos, são roçados nas entrelinhas do campo de produção de semente. Então, a gente vê aqui todo um, um projeto pensado, né, de, pô, vou fazer que é o consórcio com adubação verde para melhorar, já dá o nutriente necessário para o alface, quando ele tiver ali soltando pendão para florir e produzir as sementes, já vinha semente de melhor qualidade, né? Então a gente realmente é um pensamento do organismo vivo como um todo, né? É todo uma cooperação envolvida ali entre as espécies que faz a gente ter ali uma qualidade maior ali, seja na semente, seja nos produtos de forma geral. Bom, aqui no calendário biodinâmico, acho que muitos já devem ter tido contato, é como se fosse uma agenda mesmo, né? O calendário, ele é atualizado de ano a ano. Eu estava vendo aqui no site da ABD, tá R$ 55 um calendário desse, então bem, um custo-benefício bem legal, assim. E aí tem essa primeira parte que fala sobre os astros, o zodíaco, a parte aqui também dos símbolos, que em cada dia tem, então aqui vai ser
eu não entendo muito dessas coisas, né? Mas mostra as constelações, os planetas, etc. E o calendário, ele é bom para ser um acompanhamento ali diário mesmo, semanal, né? Você coloca ali e vê, pô, aqui vai ser melhor para isso, melhor para aquilo, e dá para ver que tem resultado, né? O Alan já compartilhou, eu já compartilhei, vários agricultores já trouxeram exemplos aí de que a gente se atentar a, principalmente, né, o que eu mais já acompanhei é a fase da Lua, mas a gente sabe que tem outras influências, a gente pode ter influências positivas aí no nosso plantio. E a BD, ela traz as cartilhas aí que eu vou passar rapidinho, para a gente não estender muito, essas cartilhas bem interessantes, né, vou disponibilizar também, quem quiser que eu envie, deixa o contato aqui no chat, que aí eu envio no WhatsApp, tá? Eu vou enviar a apresentação aqui e essas cartilhas. Vou passar rapidinho aqui, para vocês darem uma olhada, assim, como que funciona, assim, na prática mesmo, né? Bom, a de sementes biodinâmicas. Então, é um conceito bem legal, né? Por exemplo, só de batata são 5.000 variedades, né? Que a gente veio se perdendo ao longo aí dessa questão da agricultura sendo muito voltada para a indústria, né? Mas no Peru a gente ainda vê. As sementes, a domesticação da agricultura, né? Essa seria a palavra. Então a gente tem já hoje o centro de origem de cada planta e que, pelo processo aí de globalização e desde as questões das grandes navegações, essas plantas elas foram sendo levadas de um país para outro, de um continente para outro, e hoje a gente já tem já uma vasta diversidade em todos os países, alguns mais propícios para o desenvolvimento, outros menos, e, e a importância da gente ter cada vez mais as plantas adaptadas a cada região. Então, quando a gente pega uma semente crioula, por exemplo, essa semente ela já está ali sendo testada, sendo plantada, sendo adaptada, tendo mais rusticidade para aquele tipo de solo, para aquele ambiente. Isso vai fazer ter uma planta mais resistente, uma planta que vai exigir menos ali adubo e muitas vezes menos água. Quando a gente vai produzir as sementes, é interessante entender um pouco também a peculiaridade de cada uma. Então, por exemplo, a gente tem as plantas autógonas e as alógonas. As plantas alógonas são aquelas que se cruzam entre si, as autógonas não. O milho, por exemplo, quem produz semente de milho sabe a importância de você ter um cuidado ali para você não ter um cruzamento de pólens e aí você acabar perdendo a sua genética principal. Você vai produzir uma semente de milho, você tem que ver se por exemplo, seu vizinho está plantando milho, você tem que esperar 30 dias para você plantar seu milho para você querer ter a sua raça ali com o mínimo de interferência do outro. Tem outras plantas que não tem muito isso, o feijão já não é muito tem esse problema. O feijão, a fecundação dele é feita lá dentro, tem um processo específico no feijão que faz com que seja muito mais difícil ter esse tipo de cruzamento. Tem as plantas autógonas, né, que não tem o cruzamento, ou seja, você pode plantar uma do lado do outro, uma variedade diferente da outra, que elas não vão pegar as partes genéticas umas das outras. Então, plantas autógonas. Aqui tem as espécies que não cruzam com facilidade, né? Tomate, ervilha, feijão, quiabo, arroz, etc. As alógonas aqui, esse material vai ficar para consulta. Essa questão da propriedade ela é bem interessante. Então, por exemplo, em torno da moradia, criar os pequenos animais, a horta, ter os campos de semente pomares, ter a produção de grãos e cereais, ter ali os animais de grande porte, obtenção de energia com lenha, florestamento e reflorestamento. Então, aqui a gente vê uma integração realmente da propriedade como um todo, que traz ali todos os elementos necessários para o agricultor viver, né? O esterco ele vai tirar ali da pecuária, a alimentação do gado ele vai tirar do plantio, o gado vai proporcionar tanto esterco quanto alimento também para os humanos. E o negócio é a gente se integrar, se encaixar em todo esse ecossistema, né? Bom, aí já tem umas questões aí relacionadas ao direcionamento, né? O norte, o sul, dependendo se é verão, se é inverno. Aqui dá um pouco da área ideal para você
cultivar aí culturas maiores e culturas menores. Vou passar rápido aqui, tá, galera? Só para poder mostrar aqui essas cartilhas rapidinho e cada um se identificar depois e poder aprofundar. Bom, quando você vai selecionar sementes, você tem, assim, a questão do isolamento, que eu falei, né? Para evitar ali ter o cruzamento, principalmente das plantas que se cruzam. E aí tem aqui diferentes tipos de milho, aqui é o isolamento em espaço para as culturas, o milho, feijão, girassol, etc. As culturas o cuidado que você tem que ter para a produção de sementes. Os compostos, os preparados, né, os preparados eles vão estar presentes em quase todas as cartilhas, então a gente falou do chifre sílico e o chifre esterco, mas tem aqui o de mil folhas, camomila, valeriana, dente de leão, ortiga, etc. Cada um vai ter aqui, ó, silício e potássio, cálcio, enxofre, potássio, cálcio, enxofre, potássio, potássio, enxofre. A parte que a gente falou da dinamização, da aplicação, etc. Ó, o Fladen aqui. A importância da lua, e aqui a seleção, isso aqui é uma parte importante, né? Quando você vai produzir sementes, você tem que sempre fazer esse processo de seleção, um processo de melhoramento genético, só que é um melhoramento de seleção. Melhoramento natural foi feito já em toda a antiguidade. O milho que a gente tem hoje, ele só feito dessa forma por um processo de seleção e melhoramento dos índios, dos mais, principalmente, há centenas de anos. A banana que a gente tem hoje foi um processo de melhoramento que acontece de forma natural, né, tanto em questão dos mais fortes sobreviverem, e isso proporcionar realmente a vitalidade e a saúde do planeta, quanto também de um processo mais domesticado de pegar as sementes, as plantas que desenvolveram melhor, e você está sempre pegando isso. Vamos supor, um caso prático meu, né, plantava muito mamão lá na UNB, na fazenda UNB, durante o meu processo de graduação. Eu nunca comprei semente de mamão e muda de mamão. Cara, pegava todos os mamão que eu comia, eu pegava e ia plantando. E aí, a galera sempre falava, cara, mamão não dá certo, mamão não dá certo, mamão não dá certo, pô, não sei o que, tanana, tanana. E eu ia plantando de tudo. Só que eu ia fazendo o seguinte, o mamão que não dava certo, eu cortava já ele. E eu ia plantando muito, e ia selecionando aqueles mamão que crescia, que não dava muita doença, que não dava aquele mamão gigantesco, que tem que ficar colhendo lá em cima, que dava aquele mamão mais saboroso. Então, se a gente vai pegando, fazendo a seleção, e pegando, no caso do mamão, pegando esses mamões cada vez com mais qualidade de polpa, maior resistência, maior características fisiológicas, a gente vai tendo cada vez espécies com maior interesse, né, do agricultor. Então, esse processo de seleção para a produção de sementes é muito interessante, muito importante. Aí você tem aqui já também algumas questões, ó, Solanar, selecione os melhores primeiros frutos maduros. Então, vai selecionar aqui. Pô, Curcubitar, selecione os melhores frutos maduros. Você vai tirar ali no mínimo 30 frutos, que vai render mais ou menos 200 sementes por fruto. Então, você vai fazer ali uma mistura desses frutos para você também não ficar com uma característica só e isso aí proporcionar mais diversidade. Semente de tomate, melão e pepino, tem que deixar fermentando 2 dias sem água, né? Após a extração, lavar. Então, tem várias características aqui de cada cultura, né, que traz ali essa integração toda de diversas atividades que você vai fazendo para você ter um sucesso melhor. A parte do milho aqui, o feijão, né? São várias atividadezinhas aqui interessantes. Então, a parte de secagem também de semente, pô, isso aqui eu não sabia, né? Secagem ao sol de 8 às 11, depois de 15 às 19. Bom, cebola em lonas ou sacos, frutos carnosos, tomate, etc., em panos ou redes, frutos secos, cereais, cenoura, coentro, alface, etc., em lonas azuis, brancas ou amarelas, nunca lonas pretas. Então, até a cor da lona influencia também na qualidade da sua semente. Bom, aqui dá a dica de misturar uma parte por 20 de cinza, né? Então, ter 5% aí de cinza. Questão de armazenamento, banco de sementes, promover a troca, etc. Vamos para a parte aqui das hortaliças, vou passar rapidinho, tá? Então, a parte das hortaliças aqui também tem os preparados, né? A primeira questão, análise de solo, tá? Adubação verde, umas dicas aqui de como você fazer uma mistura para 1 hectare de adubação verde, fazer a rotação de culturas,
os preparados, as estações do ano também, você tem que respeitar, não adianta também a gente querer lutar contra a natureza, né? Então, semeadura, aí você quer dividir em dois, os substratos, como fazer, essa parte dos substratos aqui são bem interessantes, a cauda dos micro-organismos, né? Então, os EMs, como você coletar, como você fazer, etc. Fazer adubação, manejo, aqui também os preparados, os manejos de doenças também, né? Como você fazer o combate, os manejos de pragas também você fazer. Legal. Aí, aqui a gente já tem o da pecuária. Então, da pecuária também achei bem interessante, muita coisa que eu não conhecia. A questão do macro-organismos aqui, a gente vê muito bem, né? Toda a integração aqui da área com os módulos, você vê, pô, essa aqui é mais inclinada, é melhor para isso, essa aqui já tem um tipo de solo, pô, essa aqui é mais pedregosa, aqui tem determinada, você vai vendo as características de cada área, dividindo em glebas e fazendo o melhor aproveitamento para cada uma. Pô, essa aqui vai ser uma área de vegetação, essa aqui vai ser a área de produção de grãos, essa aqui vai ser a área de produção para material, a capineira, digamos assim, né, para fazer a forragem dos animais. A parte do solo, um foco muito grande com a fertilidade do solo, esse é um dos princípios realmente aí da biodinâmica. Preparados. Aqui eu achei bem legal essa parte da água, né? De pensar realmente fazer os lagos artificiais de forma que a gente consiga ter um aproveitamento aí da gravidade, conseguir trazer um sistema de irrigação bem otimizado mesmo. Se a gente faz realmente um lago artificial lá em cima, ele pode ser enchido aí vai receber água da chuva, né? Você faz aqui um plantio de reflorestamento aqui do lado para evitar a evapotranspiração, né? Lógico que não é simples e fácil fazer um negócio desse, mas é possível, né? E quando você começa a pensar nisso já, você tem aqui uma irrigação por gravidade, que você consegue já é, buscar um aproveitamento, né? De encher isso aqui na época da chuva, conseguir estabelecer fazer esses gotejos aqui na época da seca, e com isso você vai ter quase uma irrigação aí com um custo baixo, com aproveitamento muito alto. A formação, você fazer um mix de sementes, né, para você ter uma pastagem muito boa. Então, para você ter uns animais bem nutridos, você tem que ter um pasto diverso. Então, a diversificação do pasto é muito importante. E aqui fala aqui sobre sistemas agroflorestais, né, essa integração lavoura-pecuária, onde a gente já vê aí diversos benefícios quando a gente trabalha com esse tipo de modelo, e que a gente vê já sendo aplicado aí em grandes áreas já. Rotação de culturas, a parte aqui de você dividir o seu pastoreio com pastoreio racional voisin. Isso aqui, com certeza, é uma prática muito importante, você ter pasto rotacionado, porque senão você tem o solo compactado, você não deixa as plantas se desenvolverem, então o gado fica comendo sempre broto. Isso aqui é um dos principais motivos de ter essas pastagens degradadas, é falta de rotação, porque as vegetações não conseguem se restabelecer, elas não crescem. Eu estou trabalhando no meu sítio, por exemplo, Cavalcante, com uma área que está realmente entrando em processo de desertificação, porque o proprietário ele não faz cotação. O gado está lá comendo broto de capim e pisoteando, 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 o capim não cresce, não desenvolve raiz, e cada ano a vegetação está mais rala. As raças, manejo reprodutivo, nascimento, rebanho. Aqui você tem a integração também de deixar o ambiente, a cama dos animais, essa cama depois ser utilizada ali na agropecuária, ou no plantio, né? Ordenha, certo? Cultura de manejo fitossanitário também, como hepatia e fitoterapia, e os produtos derivados aí que você vai ter. Bom, e por último, passando rapidamente, galera, é a parte da agroindústria. Também nunca tinha algumas coisas que eu não tinha ainda pensado, né? E é interessante a gente começar a entender um pouco melhor, né, de todas essas influências. Então, a integração com a agroindústria ela também faz parte, se a gente for pensar num macro-organismo. A gente aumenta o tempo de prateleira, por exemplo, tomate. Pô, você não vai comer tomate o ano inteiro, mas você pode produzir o tomate ali na época
de menor incidência de chuva, e aí você fazer o molho do seu tomate, você tem tomate o ano inteiro, você não vai ter tomate in natura, mas vai ter tomate, vai poder comer tomate o ano inteiro se você beneficiar ele. Lá na Fazenda Ouro Fino, tem tomate o ano inteiro, mas não é tomate in natura. Aí você vê os potes lá de tomate, que eles plantam um bocado, beneficia, e não só com tomate, mas pupunha, mandioca, enfim, uma diversidade de produtos. Água de qualidade para a agroindústria, isso é importantíssimo, né? Os resíduos da agroindústria indo para a alimentação animal e o resíduo orgânico para a montagem do composto orgânico. Então, nada é perdido, está tá tudo integrado, está tudo sendo aproveitado, e o benefício disso é muito grande. Você diminui com insumo, você diminui com poluição, com dejeto, com todas essas coisas, né? Fica um sistema muito, muito integrado. Momento certo de colheita, isso é importante também, você está ali no auge dos nutrientes dos seus produtos. A colheita, então, deve ser cuidadosa e na época certa, estocagem, a importância com a qualidade é bem legal aqui na biodinâmica para você conseguir ter a certificação também, né? Então, a limpeza, estocagem, toda a parte aqui, ó, recebimento, estocagem, seleção, higienização, corte, preparo, cozinha, invase, rotulagem, tudo é feito com todos os cuidados, né, do que é sanitização, higienização, seleção, os produtos sempre em alta qualidade, o pré-preparo e o preparo, os ingredientes a usar processamentos biodinâmicos, então não utilizar matéria-prima oriunda de transgênicos, né, toda uma parte que é a parte da importância da água, a embalagem, então o uso de PVC é proibido e o alumínio deve ser evitado. Tem que preferir embalagens biodegradáveis que não agridam o meio ambiente. A parte aqui do congelamento pode ser uma boa, a parte de desidratação, as boas práticas, não pode ter os animais perto, os móveis limpos, higiene, né? Algumas coisas básicas, mas que muitas vezes não são praticadas. Então, pô, o uso de adornos e maquiagem é proibido, não é permitido cantar, assobiar e conversar desnecessariamente, espirrar, gargalhar, né, tossir. Se alguém tiver doente, não pode trabalhar na agroindústria. A galera tem que manter o grau de higiene, como lavar as mãos. Aí, para você conseguir as certificações, né? O que deve constar nos rótulos, etc. Então, até a parte de agroindústria que ela é utilizada. Bom, galera, passei um pouco aqui as cartilhas para a gente poder ter um pouco desse conhecimento. Vou liberar aí para quem tiver interesse. E vamos abrir aí para debate, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, ver o que achou de interessante. Vou liberar esses materiais aqui, tá? Quem quiser que envie pelo WhatsApp, pode me mandar um oi, mas eu vou mandar lá no grupo dos Guardiões. Quem já participa aí do nosso ecossistema, pode ficar tranquilo que vai receber esse material. Pode falar, Rita. Oi, Alexandre, boa noite a todos. Eu fiquei mais uma vez encantada, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Agricultura biodinâmica. A cada coisa que você apresenta, eu fico mais encantado ainda. Eu não descarto agora, chegando aqui na terceira idade, a possibilidade de, quem sabe, fazer um curso de agronomia, que era o primeiro vestibular que eu fiz e não passei, né? Agora me aposento, quem sabe fazer um curso de agronomia, porque esses estudos são maravilhosos, né? E especialmente isso, né? Toda essa interação. Quando eu visitei Machu Picchu, que eu vi a importância que aquela civilização dava para a influência dos astros, para tudo, né? A todas aquelas construções, levando em conta a posição do Sol em determinada época do ano, né? Que coisa linda, que riqueza, né? Que integração do homem com a natureza, com o universo, com tudo girando, né, em conjunto. E hoje, infelizmente, o que a gente tem são as coisas em caixinhas, né? A medicina está em caixinhas, o direito está em caixinhas,
as coisas estão desintegradas. E a agricultura biodinâmica, ela faz justamente essa questão de reunir tudo, né? É maravilhoso, eu estou encantada. Entrei aqui na associação, já comprei todos os livros, já pedi o catálogo de sementes, estou maravilhada. Está de parabéns por essa abordagem. Pô, legal, Rita. Poxa, vale super a pena, assim, estudar sobre, né? Porque envolve essa parte da antropo, antropos, ixi, agora fugiu o nome da palavra. Antropofagia. Mas, é, Antropologia. isso. Boa. É um estudo, assim, não só da agricultura, né? É um estudo da humanidade como um todo. Então, é bem legal, assim, pegar e associar a agricultura como um todo, mas nesse último caso até da propriedade, a gente vê que está tudo interligado, né? Então, o cultivo da pecuária, cultivo das sementes, né? A gente produzir as nossas próprias sementes era uma coisa para ser tão básica, né? A gente, pô, cada um ter ali suas sementes e não depender disso. Hoje a gente está acostumado aí na loja comprar pacote e aí a própria semente ela já é feita para a gente ter que comprar de novo, então não ficar dependente da indústria. E aí é um movimento contrário, né? Tudo isso, né? Toda essa questão industrial, etc., que é um movimento de resistência e que está completando 100 anos agora, né? Agricultura biodinâmica. O calendário vale muito a pena comprar também. E vamos fazer o contato aí com o pessoal da associação para ver se eles animam aí da gente trazer aí um encontro em conjunto com eles, né? Aqui no movimento, apresentar nossa proposta. E que bom que você gostou, e o nosso objetivo é esse, é a gente difundir mais esse tipo de conhecimento, né? A Camila deu essa sugestão lá, eu achei bem legal. Bom, vamos ver quem mais participou. Margarete, a Laura, que acredito que está com o Matheus. Seu Ebert, o que você achou aí da aula, Ebert? Do encontro, na verdade? Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Vocês estão me escutando? Então, sim. Ah, tá. É que eu tirei o microfone aqui a televisão está ligada. Eu gostei muito do assunto. É que eu tinha interesse, né, sempre. Sobre daí eu já tinha visto alguns documentários. Eu tenho plano de ter uma propriedade. E eu sempre me interessei sobre isso. Eu gostei muito. Entendeu? Entendi mais ou menos a dinâmica, né? Como é que Uhum. funciona isso. Por isso que eu Legal, tinha interesse de assistir a live. boa, boa. Vamos mandar esse material também. Igual a Rita fez, já entrou no site deles, vale a pena também dar uma olhada. Eles têm um material bem legal, tem os cursos também, Sim. e é bem interessante. Que bom aí. Tá? Eu agradeço aí para você, o pessoal. Tá? Aí, na hora que eu ter a minha propriedade, aí eu vou ter que me aprofundar mais sobre esse assunto. Boa, é isso aí, que é na hora de praticar. Beleza. Tá? Muito Bom, obrigado aí. Prazer para todo mundo. valeu, Everest. Alguém que quer mais fazer alguma pontuação, algum feedback? Eu gostei bastante da aula de hoje, viu, Alexandre? É um assunto muito bom, agricultura biodinâmica, e a gente vai notando cada passo nosso dentro da agricultura, o quanto que é importante a gente estar conectado com o todo, né? Não é uma coisa só ali, só um plantar, tem que entender mais, ser menos agitado e pensar no todo, que é o que está fazendo a diferença que a gente nota aqui, né, nos resultados do plantio. Então, uma boa noite aí, gratidão pela contribuição aí, foi muito boa. Boa, valeu, Alan. Tamo junto, cara. Vocês têm contribuído bastante aí com o movimento também. São pessoas que estão na prática aí, no dia a dia, estão fazendo um grande trabalho aí, vivem a agroecologia na prática, né? Não só no livro. Então, parabéns aí também pelo trabalho de vocês, que é um trabalho
de resistência, mas que só melhora, né? As condições vão melhorando. A agroecologia é legal isso, né? Quando a gente fala, cara, essa área aqui, esse sítio é agroecológico, quando você visita ele uma vez, depois você visita de novo, ele tá, cara, sempre melhorando, sempre melhorando. Melhorando a qualidade dos produtos, melhorando o solo, melhorando isso. Então, é um movimento realmente de resistência que a gente vê aí que é o futuro. Tem que estar tudo integrado mesmo, a gente não pode ficar olhando as coisas isoladas. Grande Carlos, pode contribuir aí, meu amigo. Eu estava tentando falar, mas caiu a conexão aqui. Eu entrei em outra rede. Terra indígena é meio complicado, sabe, o negócio de internet. Mas que bom que eu pude ver aí um pouco. Eu já entrei bem atrasado, mas sempre biodinâmica é maravilhoso. Eu considero biodinâmica, assim, o ápice das histórias, sabe? Assim, quando você junta energia, espiritualidade, né, os entes, é outro mundo, né? É outro. Acho que é mais um patamar que a gente atinge quando trabalha com biodinâmica. É muita sensibilidade, eu acho, também, né? Que tem. E isso é importante para a gente treinar essa sensibilidade também, né? Para enfrentar essas histórias todas aí, tem que estar muito, muito atento, muito claro, né? Tudo. Eu tenho uma coisa que eu queria te perguntar, Alexandre, se você já viu alguma coisa com pó de rocha e agricultura biodinâmica, sabe? Assim, se as duas coisas. Você tem uma série de outros preparados silicatos, né? Nas coisas da biodinâmica eu nunca vi, nunca usei, né? Já vi umas palestras, uns cursos, umas coisas, mas eu acho muito interessante. Né? E a gente está com um pó de rocha aqui, vamos começar a usar também, e aí eu não sei por onde começar com biodinâmica aqui também, sabe? Mas todo interesse também, porque tem muito a ver com indígena, com o jeito deles também, né? E o jeito deles enxergar o mundo, né? Meio cosmologicamente diferente, né? Mas é isso. Muito, muito bom, parabéns aí sempre, né? As lives aí são show. Boa, legal, Carlos. Bom, eu vou falar aqui, depois vou abrir para a Camila e para a Helena aqui, que falaram. Sobre a questão do pó de rocha, eu não tenho muito conhecimento na questão da biodinâmica, se pode, se não pode, se não é interessante, etc. O que eu sei foi o seguinte, até num vídeo da Primavera, que ela estava falando lá sobre a questão do iodo, né, que teve os ga, o gado parece que estava lambendo a, o gado fica lambendo a parede. Ela falou, isso aqui é falta de iodo, só que na biodinâmica isso aí não pode fazer. Então, ela ficava se perguntando. Ela até fez uma relação um pouco crítica à biodinâmica, falando, então é melhor deixar assim do que aplicar o iodo. Então, eu sei que tem algumas substâncias que realmente não podem ser utilizadas na biodinâmica. Eu não sei como é que é o caso do pó de rocha. Eu acho que a Camila e a Helena talvez possam contribuir alguma coisa relacionada. Quer falar, Camila? Eu só queria complementar até a fala do Carlos, que o Steiner ele cita isso no livro, né, no Fundamentos da Agricultura Biodinâmica, que é um livro bem legal também, que tem uma escrita bem sensível, né, então ele vai falando, inclusive, todas essas questões sensíveis de adubação, né, principalmente, e da conexão espiritual, né, então, ele traz, assim, que quem tem, né, esse sentido mais aberto para compreender a atuação dessas forças, né, divinas maiores, né, no todo, né, da produção, ele fala que essa pessoa realmente ela vai compreender de fato o que é a natureza, né. Então, é importante que a gente também esteja com essa mente aberta, com essa fé no invisível, né? Porque não é só a matéria, né? Então, só para complementar mesmo. Ele fala muito sobre essa questão da gente sempre estar consultando o universo, né? Então, a gente precisa realmente olhar para os astros, né? De uma forma mais ampla, mais abrangente, e trazer isso também para cá, porque a gente não está separado, e assim na Terra como no céu. Queria deixar isso registrado.
Obrigada, viu, Alexandre? A aula foi muito boa mesmo. Muito boa, Bom, acho que instigou aí o pessoal a ficar ainda mais, né, aprofundado nesse estudo. Foi maravilhoso. Eu espero que a gente possa também ter mais momentos, né, desse. Obrigada, uhum, viu? com certeza, eu que agradeço aí, foi boa sugestão de tema também, eu acho super válido. Assim, gerar esse nível de curiosidade, assim, para cada um ir se aperfeiçoando, e entendendo, né, como que é a melhor forma de aplicar. O Carlos deu uma caída aí, depois eu passo para ele aí seu feedback. Helena, quer contribuir? Oi, vou até ligar o. Tá fechando já quase, não sei. Ligar aqui o vídeo também. Não, é que quando o Carlos falou do pó de rocha, ele não está mais aí, né? É engraçado, tem duas coisas que eu queria comentar. E agora que eu me dei conta que uma tem a ver com o pó de rocha, então que vai estar no máximo da matéria, na materialização, né, no mineral ali, que na escala ali do Steiner, de todos os seres, né, de cada vez mais consciência, o mineral, ele é um ser também, mas ele é o que tem menos consciência nessa escala, e lá os arcanjos, lá do céu que tem mais, né, consciência, então, duas coisas que eu queria falar, uma é da Terra e outra é lá do céu. A da Terra, então, e justamente o pó de rocha, ele fala muito do silício, o Steiner. O silício é muito chave no processo de Steiner. Um terço dos solos são, né, silício. Um terço de toda a Terra é silício. E o silício tem a ver com os planetas próximos, se eu não me engano, uma coisa assim, né? E o pó de rocha, ele tem muito silício, justamente porque o planeta é muito silício. E quando a gente vai ver lá em termos técnicos, fazendo dialogar a técnica, a ciência, com todo esse saber, né, que vem de vários lugares, quando os técnicos que trabalham com pó de rocha eles falam que a gente tem que tomar cuidado com as rochas que têm muito silício, os pós de rocha, tem que fazer análise da rocha, porque cada rocha vai ser uma história, né? E vai ter diferentes nutrientes, elementos, tal. Então a gente tem que analisar tudo isso, porque o pó de rocha ele é principalmente um condicionador de solo, ele dá suporte físico à microflora, microfauna do solo, ele é um condicionador de solo, né? Então ele é muito importante nesse sentido. Então, eu sinto que tem um diálogo possível aí. Não sabe, então, a pergunta do Carlos é se tem, eu acho que tem, e que vale a pena a gente estudar um pouquinho. Eu fiquei muito curiosa, fazendo essas conexões, né, o silício, a vida, e fiquei pensando aqui uma coisa que eu não sei se ninguém fala assim, mas que aqui surgiu na minha cabeça, que é, se a gente deve usar o pó de rocha, daquela rocha, daquele lugar que deu origem àquele solo que a gente trabalha, que é para talvez resgatar nutrientes que aquele solo deveria ter tido se não tivesse tido desgaste, ou a gente tem que buscar outras rochas de outros lugares para complementar. E quando eu penso em toda a antroposofia, e lá na pedagogia Waldorf, só abrindo um parêntese, por exemplo, uma vez eu li um estudo na pedagogia, na antroposofia, com criança pequena, sobre as cores, que talvez fosse intuitivo, eu vou resumir aqui, que talvez fosse intuitivo, crianças agitadas colocar cores frias para acalmar, se você é muito blasé, colocar cor quente para acordar. E aí falava que não, que num olhar antroposófico é o contrário, você põe a cor fria quando a pessoa está brocochô, que é para provocar dentro dela um impulso de quente. Aí fiquei pensando nisso tudo, como que seria nessa relação de uma rocha, ou de um pó de rocha que eu usasse, ser o próprio pó rocha que deu origem àquele solo no qual eu estou trabalhando, ou um pó de rocha que vem de outro lugar. Enfim, acho que conversa infinita. Vou pular lá da rocha para os anjos, arcanjos, e aí vou do mais louco que eu falei agora, né, super esotérico, para mais concreto e racional, lá com os anjos, que é, enquanto método, o Steiner sempre sugere, sempre, eu li 0,003%, né, de tudo que ele produziu, porque o homem era uma loucura de produção, das coisas que eu li de diversos aspectos, seja na saúde, na pedagogia, na antroposofia, na filosofia, agricultura biodinâmica,
ele sempre sugere a meditação, enquanto método. Ele fala porque todo agricultor deve fazer diariamente a meditação do nitrogênio. O ar, 78% do ar é nitrogênio que entra no nosso corpo e sai sem nenhuma reação química, porque é aquela ligação mais forte do planeta. Então, fazer a meditação do nitrogênio ajuda a gente conectar com aquele mesmo nitrogênio que está sendo a bactéria, o rhizóbio, que está indo lá na leguminosa, formando a proteína, o bicho está comendo. A gente vai fazer parte dessa teia do nitrogênio, teia da vida, quando a gente faz a meditação do nitrogênio, percebem o poder disso? Então, e ele sugere a meditação como método mesmo, como método para acesso ao mundo suprassensorial, como método para conseguir acessar o que aquela planta precisa. Aí eu queria trazer um aspecto eu já fui geneticista na minha juventude, e aí um aspecto que para mim tem me tocado muito na minha conversa com as plantas, é perceber, quando a gente trabalha com plantas assim, agroflorestais, digamos, não está trabalhando com uma semente que vem num pacote X3 e que lá todas são X3, 4Z, 5, mas está trabalhando com sementes que são seres diversos, né, uma comunidade ali de sementes, cada um ser daqueles é uma pessoa diferente. Né? Se eu estou trabalhando com milho crioulo, cada pessoa aquele é um indivíduo diferente. Né? Essa imagem me persegue. Né? Quando eu planto ali um monte de guapuruvu, do monte de semente que eu coletei, ele cresce, parece que é igual. Não é igual. Cada um ali é uma pessoa diferente. E eu acho que acessar uma agricultura biodinâmica está nessa conexão aí que a gente estabelece a partir da meditação como método com as plantas, para entender essa pessoa que está ali na frente da gente e conseguir, como nas relações humanas, ou com os animais, ou com o que seja, conseguir abrir mão de si, dialogar com aquele ser que está ali na frente e entender as necessidades genuínas dela e ter a generosidade de tentar atender. Eu falei pra caramba, desculpa, eu empolguei, desculpa, gente. Foi muito legal, Alexandre, da parte que eu cheguei, voltei até o final, eu gostei demais, gostei do jeito que você traz as questões, gostei da diversidade de temas que você trouxe relacionados com a biodinâmica, gostei bastante da sua abordagem. Muito bom, Legal, obrigada, né? gente. Legal demais. Vou passar um pouco aí do que você trouxe para o Carlos, né? Que o Carlos ele está num desafio bem legal, assim, trabalhando com as terras indígenas, com a galera que está com assim muita terra, eles estão com dificuldade de produzir, é uma zona um pouco mais afastada. Ele conseguiu lá um trator, conseguiu pó de rocha. E aí, enfim, o Carlos, não sei se você conhece ele, mas é uma pessoa já, assim, digamos assim, dinossauro da agroecologia, né? Fundou a Rede Pouso Alto, que está fazendo todo o trabalho de certificação orgânica aqui na Chapada dos Veadeiros, está trazendo os grupos, o grupo de Alto Paraíso, o grupo de Cavalcante, o grupo de não sei se tem o de Teresina, mas tem de São João da Aliança. E aí ele está nesse projeto, assim, não sei como é que é, acho que é uma fundação, uma organização que recebeu um recurso aí para botar em prática, e eu acho que vale a pena. E é uma pessoa muito curiosa, assim, também, e participativa. Então, eu vou passar um pouco aí dessa questão, principalmente do pó de rocha, né, que ele tinha perguntado. Eu acho que realmente tem que analisar, assim, pô, vou trazer uma rocha lá do norte para um solo que é daqui, não faz muito sentido, né? Então, talvez entender realmente a origem desse pó de rocha, não sei, assim, questões muito digamos, não legislação, né, mas dos princípios da biodinâmica, se pode ou não utilizar, acredito que não tem nenhum problema. Sei que tem alguns produtos que são restritos, mas eu achei legal também seu ponto aí, né, que já é uma pessoa que estudou um pouco mais profundo aí sobre o tema. E agradeço também aí o seu feedback, né? Seja bem-vinda aí a estar participando com a gente. A gente tem um encontro toda terça-feira às 19 horas. Segue a gente lá no Instagram, não sei se você acompanha assim, Instagram, essas coisas, mas a gente fala de temas assim bem diversos, né? Conheço o Mutirão Agroflorestal há muito tempo, acredito. Vou até tirar aqui a tela para ver. Já te vi com certeza assim em eventos e locais, né? Com certeza amigona da Fabi, né, que é uma pessoa que tem uma influência muito grande aí já, tanto
aqui em Brasília quanto nacionalmente. E um prazer a gente estar falando desse tema aí, que realmente desperta assim, o interesse. Eu acho que muita gente pode ter interesse e ainda não conhece, e está relacionado com toda a vida como um todo, né? Então, é muito bonito de ver e difícil de praticar. Então, acho que é importante realmente a gente estar compartilhando esses conhecimentos para que se torne cada vez mais comum a gente estar vendo propriedades aí que tem essa organização como um todo, né? A gente viu nas cartilhas, é muito bonito, assim, ter todo esse aproveitamento dos recursos, porque o agricultor está vivendo muita dificuldade, né? A gente vê isso, o agricultor está vivendo muita dificuldade, os alimentos estão ficando muito caros, pessoas estão passando necessidade realmente, e eu acho que a gente precisa difundir esse tipo de conhecimento para poder ajudar como um todo, porque, querendo ou não, é um problema de todo mundo, né? Quando a gente não tiver água, não tiver alimento, vai estar o rico ou o pobre, a pessoa que mora na cidade, a pessoa que mora na rua vai estar sendo afetada. Então, de pouquinho em pouquinho, eu acho que a gente faz uma grande diferença e encontros assim que a gente realmente consegue compartilhar mais dessas posições. Muito E viu, obrigado. Alexandre, eu conheço tem um amigo meu que se amarra nesse lance do pó de rocha, enrochagem. Ele estudou muito, acho que ele fez mestrado com isso, assim. De repente podia passar o contato dele para vocês. Ednei, ele chama, tá no Paraná, e ele saca Uhum. muito de pó de rocha. Uhum. E um cara legal para conversar sobre isso, talvez passar o contato dele pro Carlos. Ah, o Carlos eu não vejo ele há 20 anos, mas a gente se conhece. Ah, Claro, legal. a gente é do mesmo tempo, Pois é, imagina, porque o Carlos, ele, uma cara, geração. ele Gente parece boa. que... E Fabi é minha irmã siamesa, a gente foi separada no parto. Ah, mas, pô, Mas é isso, que bom saber aí, essa movimentação toda. Pena que essa reunião é justamente no dia da minha meditação de mães. Tem um mas grupo de tá mães certo. que a gente reza pelos filhos da gente, toda terça-feira, às 7h30. Ah, legal, mas, pô, deu certo, você participou, saiu e voltou depois, e ficou gravado também. Mas fiquei amarradona de, quem sabe, de vez em quando eu dou uma espiadinha aqui. Boa. Legal Bom, demais conhecer galera, vocês, Camila aí, o pessoal todo que falou. Bacana demais. massa. Bom, queria agradecer a todo mundo, então, que participou, desejar a todos uma boa noite. O encontro vai ficar gravado, então, quem quiser chamar lá no Instagram, chama no WhatsApp, que a gente manda o link, pode apresentar mais sobre o nosso ecossistema, e eu encaminhei aqui no grupo já os materiais que a gente trabalhou aqui no encontro. Foi muito produtivo, muito legal. Agradeço a todo mundo que ficou aí até o final. Uns entraram, não conseguiram ficar, mas o objetivo foi feito. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Xande. Obrigada a todos. Deus abençoe. Boa noite. Benção, boa noite. Boa noite a todo mundo aí, hein? Muito grato aí pela aula. Valeu. Noite. Valeu, boa noite.